Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal suspende lei de Ribeirão Preto que autoriza clubes de tiro a definir local e horário de funcionamento. Supremo vai retomar julgamento sobre possível omissão do Congresso na regulamentação de norma envolvendo a preservação do Pantanal mato-grossense. STF mantém condenação de ex-policial militar por tráfico internacional de drogas. O Ministério Público Federal define diretrizes para o enfrentamento do crime organizado. De olho no calendário eleitoral, está chegando ao fim o prazo para quem vai regularizar o título de eleitor. As novas regras para garantir mais segurança e proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. E ainda, neste Dia do Trabalhador, os avanços trazidos pela CLT e a importância da carteira de trabalho para garantir acesso a direitos previstos na legislação. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 1º de maio, começa agora. Hoje, 1º de maio, é Dia do Trabalhador. Uma das maiores conquistas a serem celebradas é a consolidação das leis trabalhistas, que completa 81 anos. Bem, para combater jornadas exaustivas, com baixos salários e exploração da mão de obra, a CLT estabeleceu regras e garantiu direitos e deveres a empregados e empregadores. A reportagem é de Amanda Mustafa. Dona Maria de Fátima veio de Minas Gerais em busca de uma vida melhor na capital. Aqui, ela conseguiu o primeiro emprego. Já são mais de 20 anos com carteira assinada. E agradeço a Deus todos os dias, porque a carteira assinada ela faz muita diferença na nossa vida, né? Para contribuir com nossos impostos, aposentadoria também, eu acho muito importante. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o ano de 2023 fechou com 43 milhões e 900 mil pessoas atuando em empregos formais no país. A maior parte é no setor de serviços, seguido do setor de comércio. As vantagens para mim é muito boa, como agora mesmo. Eu estou com dengue, aí eu tenho direito a pegar o atestado, a ficar em casa. No atestado não vem descontado, né? Porque minha carteira é assinada. Trabalhar de carteira assinada, querendo ou não, é um privilégio, né? Por conta que você chega ali no início do mês, você tem o seu salário garantido, né? Só com a criação da consolidação das leis do trabalho, a relação entre o capital e a mão de obra começou a ter a mesma regulação em todo o território brasileiro. Até então, eram comuns jornadas de até 16 horas por dia com baixos salários. A CLT levou 13 anos para ser elaborada e foi resultado do empenho de juristas e técnicos de todo o país. O ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, Arnaldo Lopes Susequinde, falecido em 2012, integrou a comissão nomeada por Getúlio Vargas para elaborar a legislação começando do zero. O artigo 9º da CLT, importantíssimo, é exatamente letra por letra, a minha tese no primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, realizado em São Paulo, em 1941. Será nulo de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Essas 4 linhas são da maior importância. A lei instituiu a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas, que com a Constituição de 1988 passou a ser de 44 horas semanais, além de férias remuneradas. Aos poucos, a CLT estabeleceu novos direitos, como 13º salário, remuneração de horas extras, licença maternidade e normas de segurança do trabalho. Para esse advogado trabalhista, a CLT trouxe equilíbrio na relação entre patrões e empregados. A CLT veio para poder trazer ali uma proteção a esse trabalhador, onde ele não só se submete ao que foi determinado pelo seu empregador, mas o empregador tem que se submeter à lei para respeitar a mínima dignidade daquele trabalhador, trazendo aí segurança, que é um direito do trabalhador, saúde, até lazer,
né, que aí é representado pelo DSR, né, o descanso semanal remunerado, entendeu? A CLT veio trazendo, por exemplo, condições de trabalho que exige que o trabalhador esteja em um ambiente perigoso ou até mesmo insalubre, receba um adicional a mais por isso. Ele tem que ser recompensado pelo risco daquela profissão. Pois é, e para garantir acesso a direitos trabalhistas previstos na CLT, é preciso ter uma carteira de trabalho. Com esse documento, mais de 240 mil trabalhadores conseguiram emprego com carteira assinada em março deste ano. E esse é o melhor resultado para o mês desde 2020. Repórter Pablo Lemos. Com o resultado de 244.315 novos postos de trabalho em março, o país fecha o primeiro trimestre deste ano com 719.033 novos profissionais no mercado formal. Eu acho importante realmente, né, para a economia do país mesmo e para as pessoas conseguirem colocar comida na mesa, né? Comparado apenas a março do ano passado, o saldo é de 25% a mais de novos empregos registrados em 2024. Todas essas conquistas são importantes, mas ainda eu acho que tem muito a se conquistar ainda. Mesmo que a gente tenha esse direito de carteira assinada, com todos os benefícios de uma carteira assinada, a gente ainda vê muita informalidade no mercado de trabalho. O destaque para março deste ano ficou para o setor de serviços, com quase 150 mil vagas, seguido do comércio, com mais de 37 mil. Na indústria, foram aproximadamente 36 mil novos empregos e na construção, mais de 28 mil. Somente o setor da agropecuária ficou negativo, com perda de 6.457 postos de trabalho. Os estados com maior geração de vagas em março foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na divisão por grupo, as mulheres estão na frente, com 124.483 novas vagas. E quase 120 mil homens também tiveram acesso a novas oportunidades de emprego. E quem possibilita esse caminho é a carteira de trabalho. Hoje aceita prioritariamente na versão digital. Em todas as versões, esse documento carrega história, ou melhor, emprega histórias, de milhares de importantes e potentes trabalhadores. A importância de um trabalhador de carteira assinada é que ele fica mais valorizado, né? Tem os seus benefícios, isso é a vantagem, né, do trabalhador, né? Eu considero a carteira de trabalho fundamental para a dignidade, para o trabalho digno, para a melhoria da condição social dos trabalhadores. A carteira de trabalho permite ao trabalhador uma série de direitos e também de obrigações, como, por exemplo, ter acesso à Previdência Social. No desemprego, ter acesso ao seguro-desemprego. No desemprego, ter acesso ao FGTS, para que ele possa ter condição de procurar um novo emprego, uma nova recolocação no mercado de trabalho. Então, eu considero o trabalho, a relação de emprego com carteira assinada, uma das questões basilares para permitir a melhoria da condição social dos trabalhadores. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo ajuda a explicar aos cidadãos o trabalho feito por procuradores que atuam na área. A ação é divulgada nas redes sociais, como mostra a Evne Araújo. O combate ao trabalho análogo à escravidão, as ações contra o assédio moral ou sexual, a prevenção contra acidentes de trabalho. Nem todos sabem, mas essas atividades são realizadas pelo Ministério Público do Trabalho. A instituição, muitas vezes, é confundida com órgãos do Executivo ou do Judiciário. Para tirar essas dúvidas e explicar à sociedade a atividade desenvolvida pelos procuradores, o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo elaborou 16 vídeos. A campanha, que recebeu o nome de MPT Compacto, vai ajudar a entender a atuação do órgão e a importância das ações para garantir direitos aos trabalhadores. Mas afinal, o que é o MPT? A instituição é um dos 4 ramos do Ministério Público da União, MPU. Seu papel é fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, atuando de forma judicial e extrajudicial. É um órgão independente, não pertence a nenhum dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. São vídeos curtos que utilizam manchetes reais de veículos jornalísticos para contextualizar e esclarecer questões sobre a atuação da instituição de forma simples e objetiva.
A medida é para atingir diferentes públicos, como estudantes, trabalhadores e empregadores. Os vídeos serão divulgados no Instagram e no Facebook do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo. Ao final da campanha, serão postados no canal da instituição do YouTube. A seguir, a STF suspende lei de Ribeirão Preto que autoriza clubes de tiro a definir local e horário de funcionamento. E ainda, o Supremo vai retomar julgamento de possível omissão do Congresso na regulamentação de normas sobre a preservação do Pantanal. A gente volta já já. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a condenação de um ex-sargento da PM de Mato Grosso do Sul, condenado por tráfico internacional de drogas. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. O ex-sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Mário Márcio da Silva, foi condenado a quase 15 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Ele foi preso pela Polícia Federal com tabletes de cocaína encontrados no fundo falso do caminhão que ele dirigia. Na casa do ex-sargento, os policiais apreenderam mais de 1 tonelada da droga, além de armas, R$1 milhão e material usado para jogar os tabletes de cocaína no mar, como boias, cordas e sinalizadores. A defesa de Mário da Silva acionou o STF pedindo a absolvição dele e questionaram a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou o mesmo pedido. Mas o ministro Dias Toffoli não aceitou os argumentos dos advogados. Ele disse que o STJ levou em consideração a impossibilidade de analisar casos que não foram examinados pelo tribunal de origem, o que é supressão de instância e vai contra a jurisprudência da Suprema Corte e do STJ. Agora, todos os ministros da segunda turma do STF referendaram a decisão de Dias Toffoli e mantiveram a condenação do ex-sargento. O Supremo suspendeu uma lei de Ribeirão Preto, em São Paulo, que dá autonomia aos clubes de tiro para definir horário e local de funcionamento. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a lei invade a competência da União. As informações com Ana Paula Starling. A decisão tem caráter liminar e trata de uma ação apresentada ao STF pelo Partido dos Trabalhadores. O PT alega que a lei do município de Ribeirão Preto se apropriou de competência exclusiva da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Segundo o partido, a norma também abrange a circulação e utilização das armas de fogo sob qualquer forma, incluindo o funcionamento dos clubes de tiro, que tem como única atividade fim promover o uso recreativo dos cidadãos com material bélico. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a lei é de competência da União e explicou que o Estatuto do Desarmamento é a norma nacional que regula o porte e a posse de armas, tema relacionado à política de segurança nacional e que exige regras uniformes em todo o país. E o plenário do STF deve retomar amanhã, quinta-feira, o julgamento da ação que discute se houve omissão do Congresso Nacional na regulamentação da norma constitucional sobre a preservação do Pantanal. O relator do processo é o ministro André Mendonça. A Marta Ferreira tem mais informações. O Pantanal fica na região centro-oeste, nos estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, além de poder ser encontrado no Paraguai e na Bolívia. É um bioma extremamente rico quando o assunto é fauna brasileira, já que abriga grande parte dos animais existentes no Brasil. A economia gira em torno das atividades pesqueiras, do turismo e da pecuária bovina, principalmente no estado de Mato Grosso. Em 2021, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo que declare omissão legislativa para a exploração do Pantanal. Alega que desde a promulgação da Constituição não foi editada lei que trate da preservação ambiental e do uso de recursos naturais desse bioma. Em dezembro do ano passado, esse pedido da PGR começou a ser analisado no plenário com a manifestação dos envolvidos. Entidades interessadas no processo defenderam que não há omissão legislativa no caso.
alegaram que o bioma Pantanal está protegido pelo Código Florestal. Também ressaltaram a competência suplementar dos estados para legislar sobre a matéria. Argumentaram que as normas locais também devem ser prestigiadas porque os estados conhecem as estruturas e as complexidades próprias de seus biomas e têm tido articulação constante com órgãos de proteção ambiental. O relator do processo é o ministro André Mendonça. O julgamento deve ser retomado com o voto dele e dos demais ministros. O Tribunal de Justiça de Alagoas, em parceria com o governo e prefeituras, já regularizou só neste ano mais de 170 propriedades rurais. É o programa Rural Legal. O repórter André Risco acompanhou a entrega dos títulos no município de Paulo Jacinto. O programa Rural Legal do Tribunal de Justiça de Alagoas beneficiou 76 famílias da zona rural de Paulo Jacinto com a entrega de títulos de propriedade. O seu Luiz possui 7 tarefas e meia de terra e costuma plantar diversos tipos de raízes. Para ele, que hoje está com 73 anos de idade, o dia é de muita felicidade. É uma bênção maravilhosa, né? Para mim, para nós todos que somos agricultores e vocês que são os homens grandes, de ajudar a gente aqui, Deus primeiramente. E agradeço muito, muito mesmo. O programa conta com a parceria da Prefeitura, Instituto de Terras e Reforma Agrária, o ITERAL, e a ANOREG. E somente neste ano, a ação já beneficiou agricultores nos municípios de Pão de Açúcar, com 73 títulos entregues, e São José da Tapera, com 20 imóveis rurais regularizados. A solenidade contou com a presença de várias autoridades, dentre elas os desembargadores Márcio Roberto e Carlos Cavalcante, deputados, o prefeito e o governador Paulo Dantas. São 76 títulos rurais que são entregues no dia de hoje. Eu fiz um compromisso com a secretária Aline Rodrigues, de Agricultura, também com o presidente do ITERAL, Jaime Silva, e eles pactuaram conosco, com o tribunal, com o Poder Executivo, para fazer, no mínimo, escriturar, registrar 200 títulos rurais por mês, o que certamente vai nos colocar como o estado que mais promove cidadania e inclusão no campo. Um título desse custaria a uma família não menos de R$8.000. A maioria, a quase totalidade, não tem essa condição econômica. É um benefício gratuito, justo, adequado e a todo cidadão, a toda família que preenche as condições técnicas. O Rural Legal, para que vocês possam ter uma ideia da dimensão, é algo que em todos esses anos Alagoas nunca fez, nunca conseguiu fazer um programa de regularização com entrega do título de propriedade, porque entregar a posse é simples. Entregar a propriedade, o título registrado, aquilo que o cidadão comum chama o papel do meu imóvel, isso é muito mais complexo. O prefeito Francisco Manuel Ferreira, conhecido como Chicão, agradeceu a parceria e afirmou que pretende trazer o programa novamente e beneficiar mais famílias. Tem algumas famílias que ficaram de fora nesse primeiro momento, mas no segundo momento vamos sim contemplar que todas têm sua posse definitiva de terra. Isso dá para eles uma segurança, uma tranquilidade, né, de ter a dignidade de ter, por vez, a sua posse de suas terras e abre linha de crédito com todas as instituições financeiras. Isso é um facilitador para que eles possam trabalhar nas suas terras e que leve alimentos para cada cidadão paulo-jacintense. O assédio sexual é considerado uma falta grave e pode resultar em demissão por justa causa. Por isso mesmo, a terceira turma do TST manteve a dispensa de um motorista da Coca-Cola que assediou a funcionária de uma empresa cliente. Quem tem os detalhes desse caso é Samanta Flor. O motorista prestou serviços à Coca-Cola por mais de 2 anos
e entrou na justiça pedindo a reversão da justa causa. Ele alegou que a penalidade foi desproporcional à conduta. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, manteve a sentença que havia negado o pedido. O entendimento teve como base a apuração feita pela Coca-Cola, que anexou ao processo o boletim de ocorrência e o relato da vítima. Ela era empregada de uma hamburgueria, onde o motorista fazia entrega de bebidas. A trabalhadora contou que o motorista pediu para usar o banheiro da loja e, ao passar por ela, a assediou sexualmente. Os fatos foram confirmados por testemunhas. Ainda segundo o TRT, o fato de não ter havido punição na esfera penal, porque a empregada não compareceu à audiência, não afasta a falta grave, motivadora da dispensa por justa causa. A relatora do agravo do motorista na 3ª turma do TST foi a desembargadora convocada Adriana de Sena Orsini. Ela assinalou que a vítima havia denunciado a prática de assédio e que a versão foi coerente com as provas presentes nos autos. A magistrada ressaltou que as decisões das instâncias anteriores estão de acordo com as recomendações do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça para os casos que envolvem situações de assédio sexual. O ministro José Roberto Pimenta concordou com a relatora. A questão tem que ser realmente destacada pela importância da matéria e pelo cumprimento que estaremos dando à resolução do CNJ, que determina que os julgamentos agora se façam com a perspectiva de gênero. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. O Poder Judiciário de Mato Grosso guarda processos que mostram um pouco da realidade da capital Cuiabá no século XIX. Neste 1º de maio, hoje, o TJMT completa 150 anos e no arquivo da instituição é possível conhecer um pouco mais dessa história. Veja na reportagem de Celi Silva. É no meio dessas caixas, no arquivo do Fórum de Cuiabá e no Espaço Memória no Tribunal de Justiça, que se encontra uma parte significativa dos mais de 150 anos de entrega dos serviços judiciários no estado de Mato Grosso. E entre centenas de documentos históricos, encontramos 2 processos de 1868, antes mesmo da criação do Tribunal de Relação, que hoje chamamos de Tribunal de Justiça. Um dos registros mais antigos de Mato Grosso é este aqui, um protesto feito no cartório do 3º Ofício de Cuiabá. Consta nessas páginas marcadas pelo tempo que Manuel, de 45 anos, e Bárbara, de 30 anos, foram vendidos como escravos pelo preço de 2 contos e 300 mil réis. Acontece que o comprador protestou contra o antigo dono porque os escravizados apresentaram doenças que os impediam de realizar todo e qualquer tipo de serviço. Outro processo traz a história de um padre que morreu e deixou uma filha legitimada, mas sem testamento. No entanto, o que chama atenção mesmo é que não foi essa filha que entrou na justiça em busca da herança, mas sim o marido dela. Aqui nos autos a gente pode ler que, por cabeça de sua mulher, o capitão Miguel Ângelo de Oliveira Pinto acionou a justiça e foi declarado inventariante e herdeiro dos bens. Isso mostra bem a evolução da sociedade e a evolução do processo, porque não se imagina hoje processos dessa natureza, do marido recebendo no lugar da esposa uma herança, ou de pessoas sendo vendidas, que na verdade isso seria até criminalizado, né? E outro ponto interessante, era tudo escrito à mão. A única parte, alguma parte ali que é impressa, mas era de tipografia, o resto tudo é escrito à mão. E hoje a gente está com o processo eletrônico aí, trabalhando de qualquer lugar, né? 3.000 caixas de processos dos séculos XIX e XX foram analisados por especialistas, que afunilaram para 45 caixas os processos classificados como históricos, a grande maioria da área civil. Atualmente, o arquivo do Fórum de Cuiabá é responsável pelo gerenciamento desses documentos. A equipe atende principalmente advogados e partes e auxiliam alguns pesquisadores que buscam o local para fins acadêmicos. O Espaço Memória, localizado na sede do tribunal, também é destinado à preservação da história da prestação da justiça à sociedade mato-grossense.
Aberto para visitação pública, é possível experimentar uma imersão no ambiente, que mantém a decoração de época e conta com uma exposição permanente de processos históricos. Ter esses documentos, né, guardados, mostrando como era, e para a gente até poder ver como nós evoluímos, como nós crescemos e quanto mais a gente pode evoluir e crescer, é de essencial importância para sempre buscar essa visão do futuro, mas prestando atenção no que aconteceu no passado, até para não cometer os mesmos erros. A seguir, o Ministério Público Federal define diretrizes para combater o crime organizado. E ainda as novas regras para garantir mais segurança e proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A gente volta já já. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania definiu novas regras para a segurança e proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A resolução diz que a responsabilidade é do poder público, da sociedade, das empresas e também das famílias. Vamos ver na reportagem de Pablo Lemos. A Fabiana fica de olho. Cada movimento da filha de 12 anos no celular é acompanhado à distância. Eu conversei bastante com ela, assim como o pai também conversou, né? Ele tem o controle do Instagram dela e eu tenho o controle de todos os outros aplicativos do celular. Esse monitoramento a gente consegue controlar o momento em que ela está usando o celular, o momento que ela não está usando, né? Esse aplicativo também nos dá o suporte de saber aonde ela está, porque ele disponibiliza um localizador, né, do celular dela, então a gente consegue saber onde ela está. A Ágata entende bem a preocupação da mãe. Eu entendo que ela está querendo fazer isso para o meu bem, para que eu não tenha muito contato com pessoas que talvez eu não conheça, que podem me machucar de alguma forma, ou que podem vir atrás de mim e fazer algo que eu não queira. O cuidado dessa mãe em relação à filha está em consonância com a nova resolução do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para a Segurança Digital Infantil. A norma esclarece que nesse ambiente, sejam em redes sociais ou aplicativos, crianças e adolescentes devem ter os direitos de liberdade de expressão e o exercício da cidadania priorizados e com a garantia da proteção dos dados. A nova regra prevê também que as empresas de serviços digitais devem adotar medidas para combater a exclusão digital, discriminação baseada em gênero, raça, sexualidade, deficiência, dentre outros. E que o poder público e a sociedade têm o dever de zelar para que todas as ações de comunicação de qualquer produto ou serviço nos meios digitais levem em conta os direitos e o interesse desses jovens. A resolução ainda dispõe sobre violações dos direitos das crianças e dos adolescentes no ambiente digital, como a exposição a conteúdos violentos e sexuais, ciberagressão ou cyberbullying, discurso de ódio, assédio, produtos que causem dependência, jogos de azar, além de outros. As empresas que atuam no segmento também passam a ter a responsabilidade de encaminhar denúncias à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos por meio do Disque 100 e também aos conselhos tutelares e autoridades policiais. O não encaminhamento das denúncias responsabilizará os envolvidos de acordo com as penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, independente da omissão. Essa resolução ela é complementar à regulação das redes sociais, porque a regulamentação das redes ela é uma regulação mais ampla que vai dialogar com questão como liberdade de expressão, sobre a responsabilidade de conteúdos diversos que as plataformas disponibilizam, mas não só para um público infantil, mas também para um público adulto. Essa resolução, ao contrário, ela é focada para um público específico. Então, além de ter mecanismo mais eficiente de controle de acesso, ela também vai falar sobre, por exemplo, sobre o direcionamento de propagandas para a criança. Hoje nós perdemos o controle, eu vou dizer assim, da parte da tecnologia, né? Eles conseguem falar com pessoas desconhecidas, eles têm contato com pessoas que eles nunca viram, eles conseguem falar rapidamente com pessoas que estão do outro lado do mundo. E o surgimento de novas tecnologias, como a inteligência artificial, traz um novo cenário para os direitos autorais. E esse é o momento para se discutir e definir uma legislação sobre esses direitos. Veja na reportagem de Amanda Mustafa.
Um modelo de inteligência artificial que interage por meio de uma conversa de chat e responde diversas questões. Obras de arte geradas por algoritmos inspiradas em criações de artistas reais. No auge da era tecnológica, como ficam os direitos à propriedade intelectual e a proteção às obras autorais? Não existe na legislação a previsão de uma máquina que possa ser titular de uma obra, que possa ser criadora de uma obra. E é por isso que a gente deve esperar, num futuro próximo, um futuro de médio prazo, que haja uma revisão da legislação. Principalmente com a inteligência artificial generativa, a possibilidade de sistemas de inteligência artificial treinarem algoritmos para que esses algoritmos, uma vez treinados e baseados em obras pré-existentes, eles criem obras absolutamente novas, que preencham aqueles requisitos que a lei estipula para que sejam protegidos como uma obra nova. As tecnologias desafiam as leis tradicionais de proteção autoral. Em diversos países, casos sobre a violação de direitos autorais envolvendo empresas e criadores foram parar nos tribunais. Um exemplo é o que envolve a Get Images, site de acervo de imagens, vídeos e ilustrações. O site acionou o Supremo Tribunal de Justiça de Londres contra uma empresa de IA que teria copiado ilegalmente milhões de imagens do acervo protegidas por direitos autorais para treinar softwares. Aqui no Brasil, o governo federal anunciou que pretende lançar no mês de junho um plano nacional para regulamentar o uso de ferramentas de inteligência artificial. O plano está sendo elaborado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e a expectativa é de que seja apresentado durante a abertura da Assembleia Geral da ONU em setembro. No Congresso Nacional, são mais de 30 propostas em tramitação. Uma comissão temporária foi criada para analisar o projeto de lei sobre inteligência artificial, que agrupa várias propostas apresentadas pelos parlamentares para regulamentar o uso da tecnologia no país. O relatório preliminar sobre a proposta foi apresentado e deve ser votado na comissão até o fim do mês de maio. O que a gente nota é que é uma tecnologia muito recente. Vamos nos lembrar que a gente está falando de algo que surgiu há 1 ano e meio com essa força que nós estamos vendo hoje, o ChatGPT, e é natural que a legislação ela não consiga acompanhar de uma maneira tão rápida e tão dinâmica. O Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou novas regras de combate ao tráfico internacional de pessoas, ao contrabando de migrantes e aos crimes cibernéticos. As informações com o Márcio Fontinelli. No caso da Unidade Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Imigrantes, os procuradores da República participarão das investigações e processos criminais em conjunto com a Polícia Judiciária ou por meios próprios. Já o Grupo de Atuação Especial para o Combate a Crimes Cibernéticos tem como objetivo fornecer suporte aos procuradores responsáveis em investigações, procedimentos e processos criminais, com foco em identificação, prevenção e repressão à criminalidade cibernética. Os ofícios foram criados durante a sessão ordinária do Conselho Superior do MPF e aprovados por unanimidade. A iniciativa é para auxiliar no combate ao crime organizado no Brasil. A seguir, Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Mato Grosso debate a questão da obesidade. E veja também, está chegando ao fim o prazo para quem precisa regularizar o título de eleitor. A gente fala sobre isso já já. Você está em dia com a Justiça Eleitoral? Pois bem, para votar em 6 de outubro, não perca o prazo de regularização do título, que vai até 8 de maio, quarta-feira da semana que vem. Se você é eleitor ou eleitora em um dos 5.569 municípios brasileiros e quer ajudar a escolher os próximos representantes para a Prefeitura e Câmara de Vereadores, precisa estar com o título em dia. É fácil, é possível consultar a situação do documento sem sair de casa. Aqui na página do TSE, você vai em autoatendimento eleitoral, clica em título eleitoral
E no item 6, regularize seu título eleitoral cancelado. Informa o seu nome completo, o número do seu título ou CPF, preenche esse formulário e envia os documentos solicitados, que incluem uma selfie com o documento oficial de identificação na mão. Documentos enviados, anote o número do protocolo para acompanhar o andamento da sua solicitação pelo próprio sistema de autoatendimento. Em caso de pendências com a Justiça Eleitoral, é preciso pagar multa. Você pode emitir o boleto na aba Título de Eleitor. Clique em Quitação de Multas e siga as orientações da página. O valor da multa eleitoral é fixado com base em resolução do TSE, seguindo as regras que tratam da ausência injustificada às urnas. A base de cálculo para aplicação do valor é de R$ 35,13. No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para qualquer cidadã ou cidadão alfabetizado e com idade entre 18 e 70 anos. Quem está com o título de eleitor cancelado e não regularizar o documento no prazo, não poderá votar nem concorrer a cargo público e ainda está sujeito a algumas restrições. O cidadão, a cidadã que tem o título não regularizado, ele tem diversos problemas. Por exemplo, ele não pode emitir passaporte, ele não pode participar de concurso público, ele não pode sequer pedir empréstimos em bancos oficiais. Portanto, tem outros pequenos elementos ou restrições que acabam atrapalhando quem não regulariza o seu título. As restrições também incluem a proibição de renovação de matrícula em universidades e estabelecimentos de ensino fiscalizados pelo governo, emissão de carteira de identidade, emissão de declaração de imposto de renda e de quitação do serviço militar. O prazo para regularizar o título termina no dia 8 de maio. A data marca a véspera do fechamento do cadastro eleitoral previsto em lei. E agora a gente fala sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça envolvendo o plano de recuperação de um banco. Quem explica é a repórter Liamara Mendes. O caso envolveu o voto de um banco credor contra a aprovação de plano de recuperação judicial que previa deságio de 90% em seu crédito. Por considerar abusivo o voto do banco contra o plano apresentado pela devedora, o juízo de primeiro grau flexibilizou as regras para a concessão da recuperação judicial, aplicando o instituto conhecido como cram-down, que permite ao magistrado impor o plano ao credor discordante, mesmo que não tenha sido alcançado o quórum legal para sua aprovação. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o reconhecimento de abuso no exercício do direito de voto. O entendimento foi de que o banco não conseguiu demonstrar que a decretação da falência da empresa seria mais benéfica do que a recuperação nos moldes propostos no plano. O banco recorreu ao STJ, alegando que a recuperação foi concedida sem o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos na Lei de Falência e Recuperação Judicial. O relator do caso na quarta turma foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. Ele ressaltou que o deságio de 90% previsto no plano era mais significativo para o banco do que para os outros credores, considerando que o crédito é de cerca de 178 milhões de euros, enquanto a soma total dos demais créditos não chega a 5% disso. Por unanimidade, o colegiado deu provimento ao recurso e determinou a intimação da devedora para a apresentação de um novo plano a ser submetido aos credores. Em Mato Grosso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Chapada dos Guimarães promoveu mais uma edição dos Círculos Coloridos da Saúde. Desta vez, o tema foi obesidade. Quem tem os detalhes é a repórter Maritza Fonseca. O verde das árvores, a paisagem dos paredões e a bela cachoeira Véu de Noiva em Chapada dos Guimarães, a 60 quilômetros da capital, completaram o cenário perfeito para mais um círculo colorido na saúde, desta vez com foco na obesidade. A gente vê que a sociedade está longe de se preocupar com a pessoa que tem obesidade, né? E a sociedade em si tem que acordar e verificar essas diversas situações, inclusive situações constrangedoras que a gente vê que é uma dificuldade. Hoje em dia a gente já fala de metade da população com sobrepeso. Quem está de fora não imagina o que passa uma pessoa obesa. A Raine, de 18 anos, luta contra o distúrbio. Ela já tentou emagrecer e fez dietas absurdas.
às vezes você tendo contato, experiências contadas, acaba ajudando mais ainda. E eu, com as experiências dela, me mostrou que não é só eu que passo por essas dores e que não é só eu que tenho problemas com o meu corpo. O médico do TJMT chama a atenção para o sofrimento que as pessoas obesas passam brigando com a balança. Uma coisa muito importante que eu queria deixar bem claro é o sofrimento que essas pessoas obesas passam pela vida, aquelas pessoas que vivem brigando com a balança desde o nascimento, já foi uma criança obesa, né? É claro que tem um fator genético aí, é uma doença difícil de se tratar, não é por acaso, a gente não pode culpar essas pessoas por desleixo, por nada disso. E é nesse contexto que os Círculos Coloridos da Saúde trabalham o aspecto físico e emocional do ser humano e tornam mais harmoniosa a ambiência entre os profissionais de saúde e os pacientes de Chapada. É possível observar os resultados com a melhoria dos conflitos internos e sociais. Através do círculo, quando o objeto da fala vai seguindo de um a um, percebe um pouquinho de você em cada uma dessas pessoas, as dores, as dificuldades e o quanto que é importante esse apoio. Essa rede de apoio é muito importante. Até dezembro estão previstas mais 9 edições dos Círculos Coloridos da Saúde, com temáticas variadas. A seguir, a decisão do TSE sobre o caso do senador que teria usado o avião do dono da Havan para fazer campanha. E ainda, a TJ de Minas Gerais ganha selo de reconhecimento pelas oportunidades de trabalho oferecidas a pessoas com deficiência intelectual. É no próximo bloco. Até já. O plenário do TSE converteu em diligência o julgamento do recurso que discute o pedido de cassação do senador Jorge Seife, do Partido Liberal de Santa Catarina. Ele é acusado de ter usado um avião do grupo Havan para fazer campanha eleitoral. Os ministros determinaram a suspensão do julgamento da ação de investigação judicial eleitoral contra o senador Jorge Seife para a complementação de provas sobre o suposto abuso do poder econômico durante a campanha. A diligência determina prazo de 48 horas para que as lojas Havan informem os prefixos de todas as aeronaves que estiveram à disposição da empresa ou de Luciano Hang de janeiro de 2022 a março de 2023. A proposta determina ainda o prazo de 72 horas para que aeródromos de 10 cidades catarinenses forneçam a lista de todas as decolagens e aterrissagens durante o período da campanha. Em caso de descumprimento das solicitações, será aplicada multa diária no valor de R$20 mil. O ministro Floriano de Azevedo Marques afirmou que em um julgamento de ação de investigação judicial eleitoral que determina a cassação de mandato e a proibição do investigado voltar a disputar eleições, é necessária a comprovação efetiva de abuso do poder político ou dos meios de comunicação. E isso exige que o abuso esteja amparado em prova robusta, clara e convincente. Verifica-se que tanto a parte autora, como em especial o Ministério Público atuante na origem e principalmente a juíza corregedora do TRE de Santa Catarina, não desempenharam suficientemente o ônus e o encargo de perseguir a prova ampla suficiente para se chegar a uma conclusão firme e segura acerca da ocorrência ou não dos fatos alegadamente ilícitos e, porquanto, graves e abusivos. O ministro Raul Araújo divergiu do relator. Segundo ele, ao converter o julgamento em diligência, o TSE estaria reinaugurando a instrução processual. Nesse caso, não me parece que estejamos fazendo uma mera conversão em diligência, mas sim em sede de recurso, em sede recursal, nós estamos reinaugurando a instrução processual. Houve aqui manifestação da parte investigante no sentido de que as provas até então apuradas seriam suficientes e, assim, houve uma preclusão a ser constatada
nessa via recursal. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator e, por 6-1, o TSE converteu o julgamento do recurso em diligência. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi reconhecido pelas oportunidades oferecidas a pessoas com síndrome de Down. É que o TJ garante trabalho e acolhida a profissionais com deficiência intelectual. E quem mostra pra gente é a repórter Kátia Matos. Davidson gosta de ser chamado de Dedê. Ele trabalha na portaria da sede do TJMG há 5 anos. É bom, para mim. Marco Túlio é recepcionista, está aqui há 1 ano. Ele faz o cadastro de quem chega, pede autorização para entrada e indica o caminho. Eu gosto demais esse trabalho, sim. A Nália recebe os visitantes, registra a chegada e atende as chamadas telefônicas. Me sinto mais solta, sabe? Eu encaro um personagem, né? E aí a gente esquece até da nossa vida, né? Quem é atendido elogia o trabalho realizado. Foi muito atencioso, perfeito, ligou, confirmou com a secretaria, gostei muito. Por meio de parceria com o Instituto Mano Down, trabalham no tribunal 8 pessoas com deficiência. Belo Horizonte tem cerca de 26 mil pessoas com deficiência intelectual, mas menos de 100 estão no mercado de trabalho. A deficiência intelectual está muito vinculada à doença e incapacidade. E o nosso papel aqui é mudar isso. Então, o tribunal está abrindo as portas e vai impactar não só as 10 famílias, como milhares de pessoas que passam por lá e fazer a nova geração, que é o maior público hoje do Mano Down, sonharem que os filhos também podem trabalhar um dia e por que não? Com a parceria, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ganhou o selo de empresa amiga do Mano Down. Essa certificação é um reconhecimento para quem oferece oportunidades para pessoas com deficiência intelectual. O Tribunal teve a iniciativa pioneira no país, entre todas as instituições públicas, de fazer uma parceria com o Instituto Mano Down para que esses meninos e meninas viessem trabalhar aqui no tribunal. É um prazer e uma honra muito grande, uma alegria enorme, repito, ter esses meninos e meninas aqui trabalhando conosco. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre fundos de pensão. Um bom restinho de feriado para você e até a próxima.